Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Camila Lima para realizar leitura de um versículo da Bíblia. Mateus 6, versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazerem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Amém. Amém. Estando presente a maioria dos senhores vereadores, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária vereadora Thelma Bley a realizar a leitura do expediente de hoje. Expediente de 13 de agosto de 2019, ofício número 69 de 2019 do senador Jorginho Melo, comunicando a indicação de emenda parlamentar. Cópia da indicação número 785.8 de 2019 do deputado estadual Fernando Kreiling, requerendo reabertura do EMOSC. Ofícios número 42, 43, 44 e 45 de 2019, do Executivo, comunicando o sancionamento dos projetos de leis 35, 60, 64 e 75. Projeto de lei número 82 de 2019, que altera a Lei Municipal 3.769, de 22 de novembro de 2019, de autoria do vereador Célio Galeski. Ofício número 94 de 2019, da Ampla Norte, convidando para o 6º Encontro Regional de Famílias através do programa Planorte Leite, a ser realizado no dia 18 de agosto em Santa Cruz do Timbó. Ordem do dia para a segunda votação. Projeto de lei número 79 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas de transporte para viagem de produtores rurais para participação no programa regional Planorte Leite. Projeto de lei número 80 de 2019, que autoriza até atletas a representarem o município de Canoinhas no evento Taça Santa Catarina Bolão 23 masculino, autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e dá outras providências. Indicações. Indicação 203 de 2019, de autoria da vereadora Camila Lima, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e à senhora Zinici Dreyer, secretária municipal de saúde, a contratação de um segurança para garantir a proteção das pessoas que utilizam a unidade de pronto atendimento, principalmente à noite e finais de semana. Indicação 204 de 2019, de autoria do edil Célio Galeski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rotilho Roeder, secretário municipal de planejamento, a possibilidade de elaborar projeto de pavimentação asfáltica, bem como sua execução para as ruas Pastor Jorge Weiger, 12 de setembro, Gil Costa, Curitibanos e Benjamin Constante. Indicação número 205 de 2019, de autoria da vereadora Beatriz Schouze, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Osmário Liskovski, secretário municipal de educação, e ao senhor Gilmar Martins, secretário municipal de obras, para que seja construída uma saída para os ônibus escolares na Escola Maria Isabel de Lima Cubas. E indicação número 206 de 2019, de autoria do edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Gilmar Martins, secretário municipal de obras, a colocação de tubos na rua Bento de Moura Bueno, loteamento Santa Cruz. Era o que tínhamos, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Norma Pereira. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente Célio Galeski, as vereadoras Beatriz, Camila e Thelma, vereadores Coronel Mário, o Edmilson e o Paulinho, canoenses que nos honram essa noite, como sempre, né, o Cláudio nos prestigiando e tantos outros, hoje com a presença do presidente do Hospital Santa Cruz e da Miriam, a sua esposa, minha professora, né, Miriam? É oportuna a sua presença aqui hoje, inclusive, porque veio uma resposta aqui da questão do EMOSC, do Guilherme Genovez, diretor em exercício, respondendo o que nós já sabíamos
Só que ele terminou a frase onde nós tínhamos parado com a questão da agência transfusional. Porque tudo tinha sido aprovado ainda no governo passado, aquele espaço do hospital lá embaixo. Eu acho que o senhor não esteve presente naquele dia lá, mas o Rafael estava e mais algumas pessoas, em que aquela área até ali do PA, até onde era o raio-x, seria cedida, e foi feito o projeto tudo. O prefeito Beto Passos, senhor presidente, determinou a elaboração do projeto, ele foi aprovado e só faltava passar na Anvisa. E o que ele diz aqui, eles fazem todas as explicações da importância que, inclusive, que Canoinhas, a microrregião, ela é composta por 12 municípios com uma população de 243.782 habitantes. O município de Canoinhas, aqui um pouco desatualizado, 52.765, com uma densidade demográfica de 26 habitantes por quilômetro quadrado. Então, fala dos critérios e que isso seria importante para a nossa região, para atender, que nós temos, vamos dizer assim, pessoas doadores em grande quantidade, e eles concluem exatamente o que a gente sabia. Nesse sentido, informamos que o projeto para adequação do espaço do Hospital Santa Cruz destinado à agência transfusional, Centro de Distribuição de Hemocomponentes, foi aprovado pela direção do EMOSC, tendo sido encaminhado à FAES para prosseguimento, aprovação nos órgãos reguladores e verificação de recursos financeiros junto à Secretaria de Estado da Saúde e SES. Lógico, entre tantas outras demandas que são necessárias para o nosso hospital, diante dessa resposta, eu acredito que a gente deve continuar pleiteando, que isso nós sabemos que é de extrema importância para a nossa região, não seria só para o nosso município, mas para a nossa região. Então, por isso que eu me estendi um pouquinho, aproveitar a sua presença, que eu acredito que esse assunto também lhe interesse bastante. Seria isso, senhor presidente. Mais alguma inscrição? Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, de maneira muito especial, cumprimento Reinaldo Lima Júnior, presidente da SIC, presidente do hospital também, dentre tantas atribuições que tem. Cumprimento sua esposa também. Cumprimento o nosso secretário Hilário Cate, nos dá a honra e o prestígio da presença. Nosso amigo Dinho, também fazendo presente hoje na sessão. Demais integrantes da comunidade que nos dão a honra e o prestígio da presença. Internautas que nos acompanham pela TV Câmara. Senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, eu somente gostaria de justificar a minha indicação com relação à colocação de tubos na rua Bento de Moura Bueno. Existe uma área verde lá e foi feito um trabalho magnífico pelo Pedrinho Berti, da Agro Pedrinho, limpeza, foi retirado lá aproximadamente quase 1 tonelada de diversos materiais. Ficou muito bonita lá a área. Eu já havia feito uma indicação, na época, o vereador Caruncho também, com relação a uma academia ao ar livre. E hoje, conversando com a nossa funcionária Marli, senhor presidente, lá essa área verde tem uma denominação de olho d'água. O problema é que essa rua específica ela não tem esgotamento pluvial. E muitas pessoas soltam esgoto no meio da rua, né? Então fica feio aquilo lá na frente. Então estou pedindo ao senhor prefeito, né, na medida do possível, contemplar, até porque para melhorar as condições sanitárias, mas também condições de embelezamento lá daquela área que ficou tão bonita. Eu pedi, né, ao senhor prefeito municipal, na medida do possível, atender com a colocação de tubos. Seria isso, muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Não. Senhor vereador Coronel Mário, inclusive no dia de hoje, apresentei o requerimento 739, e até antes de fazer a leitura do requerimento, queria solicitar ao Márcio que nos desse a oportunidade de colocar aqui algumas fotos relacionadas à situação que o senhor falou agora. Eu sei que o requerimento será votado posteriormente, mas eu vou fazer inicialmente a leitura do requerimento, né, que solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando o senhor Pedrinho Berti
pela iniciativa em revitalizar a área verde localizada na rua Bento de Moura Bueno, com a rua Zeferina Cruz dos Santos Schmidt, que foi realizada a limpeza, manutenção da quadra de areia, construção de cercas, conforme vai ser possível ver através das fotos. Inclusive, a Secretaria de Meio Ambiente fez a coleta do lixo, né, teve ali uma parceria entre secretarias e a própria empresa. Eu quero também aqui aproveitar para cumprimentar a Monique Henning e o senhor Delandir Agostinho, representando o Agro Pedrinho. E o objetivo desse requerimento, senhores e senhoras vereadoras, é, na verdade, mostrar que é possível fazer as coisas quando há uma parceria entre partes. Essa é a quadra de areia, né, que nós temos, junto à rua. Ali vai aparecer, não sei se já apareceu, Márcio, com relação à colocação de tubos, né? Essa aqui é a continuidade da Bento de Moura Bueno. Tá. São algumas fotos, e o objetivo de eu usar a palavra nesse momento é para demonstrar isso. Lá nós temos, até quero aproveitar aqui também a presença do Darcy, né, o Darcy, que é nosso diretor lá da Secretaria de Obras, também, que adotou uma parte da área de baixo do loteamento Santa Cruz, fazendo a chamada Praça do Darcy, vereador Vilmar Sidowski, né, cuidando, tem lá alguns bancos, para que as pessoas possam também tomar seu chimarrão, conversar com os vizinhos, né. Então, são ações como essas, e que seja através de um requerimento, mas que a gente possa aqui na Câmara demonstrar o reconhecimento que nós temos, porque isso precisa ser levado aos outros bairros, de repente chamar algumas outras empresas. Essa é a canalização que o senhor se referiu, né, que é a necessidade da colocação de alguns tubos. Eu creio que é possível, sim. O senhor prefeito municipal atendeu o seu pedido, né, então... mas deve ser reinaugurada, né, nessa semana ainda. Mas eu faço, como a sessão ainda é no dia de hoje, na terça, eu faço esse requerimento, parabenizando então a ação da Agro Pedrinho, ao seu Pedrinho Berti, né, por essa melhoria para toda a comunidade lá da Coab 1, do loteamento Santa Cruz. Obrigado, Márcio. E ainda, senhores e senhoras vereadoras, eu quero me manifestar com relação à indicação 204. Eu creio que todos os senhores devem saber que esse ano, contrariando talvez até alguns palpites de uns e outros, mas o município de Canoinhas recebeu, né, teve a possibilidade de ser contemplado com alguns financiamentos, né? E saíram todos. Aqueles que não saíram, o vereador Paulo Glinski, o vereador Vilmar, no início, né, de 17 e 18, saiu agora. E já tinha saído o Finisa, 19 milhões, Badesc, né, para compra de equipamentos, outro recurso para pavimentação, e nessa semana saiu mais o Avançar Cidades, vereadora Thelma, mais 19 milhões. É óbvio que o município talvez não possa utilizar todo esse recurso que lhe foi oferecido por conta da condição de pagamento. Mas, na quinta-feira passada, eu, o senhor prefeito municipal e o secretário de Planejamento, o senhor Rafael, nós fomos visitar algumas ruas que a gente entende como de ser de importância a sua pavimentação. E aí e nesse dia, vereador Vilmar, a gente ainda não sabia da questão, né, dessa liberação desse recurso do Avançar Cidades. Mas nós conversávamos com o prefeito da necessidade de elaborar o projeto para pavimentar então a rua Jorge Weger, Pastor Jorge Weger, 12 de setembro, Gil Costa, Curitibanos, Benjamin Constant, todos aqui no Boa Vista, né, que liga ali o centro até o Alto das Palmeiras, por ser ruas, né, que tem aclive e que tem uma dificuldade de manutenção delas. E aí no outro dia saiu o recurso. E naquele dia o prefeito já havia solicitado a Secretaria de Planejamento fazer o projeto para que, quando se tivesse esse recurso, né, vereador Edmilson,
pudesse já fazer as ruas. Na sua rua, naquela visita, ela já estava contemplada no recurso anterior. A sua já estava garantida. A João do Sabato, que já fazia parte dos recursos que já estavam no Finisa, se não me engano. Essas eram para frente, só que o para frente foi no outro dia. Eu fico muito feliz por isso. Eu fico muito feliz em nome da população de Canoinhas, que eu já falei esses dias naquele evento que nós tivemos aqui no lançamento da Semana da Família, de que nos últimos anos tem sido cuidado muito das finanças públicas e no nosso município. Isso tem possibilitado, então, que a gente consiga esses financiamentos para poder dar uma melhor condição de vida para a população. Passamos, não havendo mais quem queira se manifestar, passamos à vereadora Beatriz Chose com a palavra. Então, boa noite, presidente da Casa Célio, Coronel Mário, vereadora Thelma, Camila, Denilson, Norma, seu Vilmar e Paulo Luiz. Então, assim, eu solicitei, para a Secretaria de Obras, porque assim, desde que foi construído o Colégio Maria Isabel de Lima Cubas, que a gente sempre participou daquele colégio lá, nunca foi melhorado a chegada e a saída dos ônibus. Portanto, a secretária lá e a diretora me chamaram na escola e colocaram a situação, que corre risco assim, porque lá tem o pré, tem até o segundo grau, então é um fluxo de aluno muito grande na escola. E os ônibus também são bastante. Então, os ônibus chegam até na frente da escola e tem que voltar de ré para tomar o seu destino de saída. E isso, na verdade, assim, a gente tem que ficar feliz que até agora assim, não aconteceu nada, mas hoje é onde você tem criança, tem perigo. E eles pediram para fazer essa indicação ao prefeito, ao secretário da Educação Osmar e ao Gilmar Martins, que se faça uma saída para os ônibus. Os ônibus entram pela entrada atual e passam por frente da escola, que tem o espaço para os ônibus ir, e vão lá em frente à quadra e abram uma saída para eles lá. Mas isso assim, eles já pediram, os outros diretores da escola já pediram e nada foi feito. Então, eu estou pedindo para vocês, para nós se reunirem qualquer dia lá com eles, levar o secretário, até convido o Célio para nós ir até lá, para ver a possibilidade de fazer isso. Muito bem. Mais alguma inscrição? Não. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não. Então, nesse momento, convido o professor Reinaldo de Lima Júnior a utilizar a tribuna. Boa noite a todos. Boa noite. Especial presidente dessa casa, o Célio, meu ex-aluno, A amiga Thelma, ao vereador Coronel Mário, vereadora Norma, vereador Edmilson, vereadora Camila, vereadora Beatriz, Paulo Glinski e Vilmar Sudoski. Agradecer até o Vilmar Sudoski, como sabe que eu acompanho as sessões pela internet, Numa dessas oportunidades, ele fez uma menção aqui, quem sabe solicitando ao presidente a mesa, para que eu estivesse aqui acho que é para tirar. Para que estivesse aqui falando sobre aquela missão empresarial que a gente realizou na Alemanha no mês de junho. E por essa razão, então, eu me faço aqui presente para fazer alguns comentários. Mas antes de iniciar, só frisar alguns pontos com relação àquele momento, que todos sabem, alguns vereadores já participaram na associação empresarial sobre uma possível implementação no município de Canoinhas de um projeto chamado DEL, que é o Desenvolvimento Econômico Local. E também a possibilidade, quem sabe, de outros, que é o caso do Cidade Empreendedora, e por diversas vezes já foi discutido aqui nessa casa. E
essa metodologia, o que nos levou a essa missão empresarial na Alemanha, foi justamente conhecer o DEL, como que lá é tratado, enfim, a origem de todo esse programa é alemão, né? Ele iniciou lá e foi implementado em mais de 20 cidades aqui no estado de Santa Catarina, assim como Cidade Empreendedora, e entre outros, existem outros programas, né? E a minha esperança ainda é que Canoinhas implemente isso no futuro, né? E que esse futuro seja um futuro bastante próximo, que eu acredito que vai somar bastante com o nosso desenvolvimento. Eu até menciono em alguns momentos assim que nós temos muitos pontos positivos aqui na nossa região, né? Quem sabe nós precisamos nos descobrir e ver realmente qual é o nosso foco e se aprimorar, enfim, desenvolver, né? E por essa razão, então, eu vim fazer um comentário bastante breve para que só passar alguns pontos para os senhores. Peço para o Márcio, se for possível, preparei, são poucos slides só para ter uma ilustração com relação a aquele momento lá. Então, só para que os senhores entendam, nós passamos lá uma semana conhecendo vários pontos na cidade de Essen, né? É importante frisar, antes de mais nada, que aqui de Canoinhas, nós fomos em 15 pessoas de Santa Catarina, aqui de Canoinhas foram 3 pessoas, onde foi o Thiago Luiz Kohler e o jornalista Ednei, que todos, até, inclusive, ele fez várias matérias e não sei se alguém teve a oportunidade de acompanhar. É importante também frisar que nós fomos com recursos próprios, né? Não foi a SIC, não foi a FACISC, enfim, nós fomos com recursos próprios. E com o intuito realmente de conhecer e de aprender um pouco lá. Porque independente de uma implementação, o aprendizado é nosso, né? Não será mais, não vamos perder mais isso. Então, ali só a programação que a gente seguiu, muitos até pensam, às vezes numa viagem dessa você vai passear, enfim, outras coisas, mas o trabalho foi bastante grande, até bastante extenso, de cedo à noite, alguns dias, das 8 da manhã às 22 horas, era momentos lá. Então, se for possível mudar lá. Então, antes de mais nada, só fazendo uma explicação rápida do que acontece, ou o que aconteceu na cidade de Essen, né? Essa cidade, ela foi destruída, entre aspas, 2 vezes. A primeira vez foi na Segunda Guerra Mundial. E por que ela foi destruída? Porque lá existia várias situações, mas existia a família Krupp, que é aquela, inclusive, dos elevadores, etc., tinha uma das maiores fábricas de armas lá naquela cidade. Inclusive, até um número bastante expressivo, tinha mais de 100 mil colaboradores. Então, imagine 100 mil pessoas juntas, agora imagine 100 mil pessoas trabalhando no espaço, né? Bastante... E, lógico, aquela cidade passou a ser alvo porque era um ponto estratégico, né, para que se fosse destruído. E a cidade, depois dessa destruição na Segunda Guerra Mundial, ela ressurgiu com a indústria de carvão, certo? Então, ela começou a trabalhar com a indústria de carvão, e aonde veio por bastante tempo. Só que teve um problema também, que ocorreu o fim da indústria do carvão, né? E mais de 50% da população, ali até menciona, é uma população hoje de mais de 100 mil habitantes, mais de 50% daquela população ficou desempregada. Então, por isso que a história que se reinventou 2 vezes, a primeira pela Segunda Guerra e depois realmente pela falta de emprego. E aí nós começamos a fazer alguns comentários, né? Pô, falta de emprego, o que eles vão fazer? Enfim, tem que procurar, né? Porque muitas vezes nós colocamos a culpa ou a justificativa em algumas... Isso não estou falando necessariamente grupo A ou grupo B, estou generalizando aqui. O ser humano muitas vezes coloca a culpa ou justifica algo, né? Para ter uma noção, aquela primeira foto à esquerda é uma indústria de carvão hoje desativada, é um museu, e a foto à direita é a comitiva que foi lá. É importante frisar que nós tínhamos ali um grupo de pessoas de diversas áreas. Nós tivemos
deputado Valdir Cobalcini estava junto, o prefeito de São Lourenço do Oeste, o prefeito de Taió, um vereador de São Lourenço, uma vereadora de São Lourenço do Oeste, e 3 pessoas aqui de Canoinhas, como já mencionado, e alguns outros empresários. Então é importante frisar que há um interesse coletivo nesse aprendizado para que você traga algo que consiga aprimorar aqui. Esse é o principal objetivo, né? Que você consiga, de repente, aprimorar algo na nossa região. Achei interessante isso e coloquei esse dado apenas para fazer um comentário. Então, naquela cidade, ou melhor, naquele país, cidades com até 30 mil habitantes, o prefeito não é remunerado, certo? Ele não tem nenhuma remuneração. E a administração pública ela é dividida em setores, né, que são administrados por empresas públicas e com orçamento público. Isso é algo que chama atenção, né? Nos últimos anos, por exemplo, no Brasil, nós tivemos vários municípios sendo emancipados, enfim, e, lógico, tem pontos positivos e tem pontos negativos. É importante frisar o que eu vou mencionar aqui, eu não quero dizer que lá está certo e aqui está errado ou vice-versa, só estou fazendo um relato do que ocorre lá. Não estou fazendo nenhum juízo de valor, até porque quem sou eu para fazer afirmações. Mas são situações que chamam a atenção com relação a isso. Então, algo que bastante importante naquela cidade e naquele país é a questão da energia renovável, né? Quem sabe nós aqui no Brasil estamos hoje trabalhando nessa linha, mas eles já estão há um bom tempo nesse sentido. Então, existe um trabalho muito forte na questão de conscientizar as pessoas da importância da energia renovável, né? Por coincidência, ainda hoje eu recebi a fatura da energia da minha casa e nós estamos assustados. Inclusive, nesse mês, nós estamos assustados porque é um dos meses mais caros aí, né? Que estamos na bandeira mais alta, vamos dizer assim, né? E nós lá observando, então existe toda essa consciência que é muito importante esse investimento. E também é lógico, assim como no Brasil, vem ocorrendo a redução do custo de implementação, né? No Brasil se discute bastante a questão da redução de tributos para que seja repassado isso para as pessoas, né? Enfim, os usuários, para que tenham condições. Então pode ser visto ali que uma redução nos últimos 10 anos de 25%. Importante também frisar que nós temos ali da matriz energética, né, nós temos 18,8% eólica, fotovoltaica 7%, então um percentual bastante elevado com relação ao consumo de energia. E lógico, fazendo só alguns comentários, nós sabemos que o Brasil passou já por situações de pouca disponibilidade de energia e não quer dizer que isso não vai acontecer no futuro. Mas é muito importante nós termos essa consciência. Então, esses são alguns pontos só para chamar a atenção da importância de, né, utilizar dentro da matriz energética, algo nesse sentido. Algo que também chama bastante atenção é a questão de resíduos. Em primeiro lugar, lá se chama resíduos, não se chama lixo. Por que não se chama lixo? Porque, segundo eles, lixo se joga fora. Mas, na verdade, o lixo que nós aqui chamamos, lá, um bom percentual é reaproveitado, ou seja, é utilizado. Então, isso serve tanto para o poder público como para a iniciativa privada. O lixo ou o resíduo é tratado lá, é um negócio, e um negócio com bastante rentabilidade. Inclusive, tivemos a oportunidade de conhecer uma empresa lá que faz esse trabalho e a gente se sente assim com um potencial aqui no Brasil muito grande. Precisa investimento, é lógico, mas, por outro lado, é uma ótima linha para que os empresários façam investimentos. Quem sabe não naquela proporção, mas numa proporção menor. Então, é uma oportunidade, no meu modo de entender. O objetivo lá não é coletar lixo, mas sim evitar o lixo, né? E nos estabelecimentos, e, enfim, que aparecem, eles se preocupam em descartar, e não o consumidor. Até fiquei bastante feliz aqui acompanhando recentemente, teve, até usando a tribuna aqui, a Priscila, do Supermercado do Bruto, foi aprovada uma legislação,
apresentado isso, desculpe, com relação à sacola plástica, né? Essa mesma legislação já existe no município de São Lourenço do Oeste, onde tive a oportunidade, inclusive com multas para quem não cumprir. Segundo o prefeito daquele município, o que está errado, se é que existe algo errado, é que foi aplicada uma multa bastante elevada e muitas vezes a legislação não é aplicada devido àquela multa elevada. Por exemplo, um estabelecimento hoje com uma dificuldade econômica recebeu uma multa meio expressiva, acaba, né? Então o município acabou não observando. Mas é algo que chama atenção, né? São coisas, lógico, fatos simples que eu observo hoje. Nós temos aqui a cultura, não nossa necessariamente, mas do Brasil de forma geral, é que nós precisamos se desfazer de algo, né, e nem sempre da forma correta. Isso em várias situações. Mas, por exemplo, uma garrafa de água como essa que encontra-se na sobremesa, se você devolver, você vai receber 0,20 euros a devido também. Então, só para entender a nossa cultura, né, no calor, no momento bastante elevado, nós pegávamos uma água e jogava no lixo. E a pessoa que estava com nós ia buscar a garrafa do lixo e guardava. E depois que a gente foi observar que na garrafa estava escrito que é 0,20 euros. Então você ganha crédito, a de vidro da mesma forma. É importante frisar também que existem algumas situações, e até quem sabe que aqui na região ocorre, tem dias certos para as pessoas se desfazerem de algo. Então tudo é aproveitado. Nada é jogado, assim como de vez em quando a gente encontra. Nós temos um secretário aqui que sabe muito bem, encontra situações, até vi recentemente algumas fotos. Dado um fim, é muito difícil encontrar isso. Então, a cultura é uma cultura com bastante cuidado com relação a essas questões, né? Mas algo que me chama a atenção até, eu estive nessa oportunidade não só na Alemanha, mas como na Holanda, Amsterdã e também na Espanha, em Barcelona. E o que se observa é que isso não é uma realidade da Europa como um todo. Por exemplo, o Vilmar esteve recentemente, acho, Amsterdã deve concordar comigo. As pessoas fumam muito naquela cidade. E sabe o que elas fazem com a xepa de cigarro? Elas jogam no chão. Então nós somos totalmente ao contrário. Nós somos muito mais educados nesse sentido do que eles. Porque lá parece-me que quem não fuma e não joga no chão é a pessoa que está errado. No Brasil, ao contrário, né? Que teoricamente é feio fumar, vamos dizer assim, né? Então são questões, né, que acabam ocorrendo. Mas é algo muito importante que as empresas tomem essas iniciativas, né? Isso já acontece, por exemplo, com os herbicidas, enfim, né, no ramo agrícola, que você compra a embalagem, você tem que devolver lá e eles dão um fim. Por que eles dão um fim? Porque tem que dar um fim correto nisso, né? Mas de repente, um item ou outro, né, que ocorre isso, não todos aí de consumo, que nós sabemos que pode ser prejudicial. Bom, como eu havia comentado no início que a cidade lá, o município precisou se reinventar, então como na Segunda Guerra a indústria de forma geral, vamos dizer assim, foi embora, que empregava boa parte da população, depois a questão do carvão foi embora, hoje aquele município se reinventou de que forma? Com serviço. Então veja que eles foram migrando, né, se descobrindo e migrando. E veja só que há algo interessante. Tivemos a oportunidade de conhecer um centro de eventos. Vejam só, 103 mil metros quadrados. Primeiro, de propriedade da prefeitura do município, certo? Vejam só os detalhes. Mais de 50 feiras de grande porte ocorrem lá por ano. Em 2018, 1,3 milhões de pessoas visitaram aquele ambiente lá nas diversas feiras. Pessoas de 140 países. E vejam só o detalhe, faturou em 2018 60 milhões de euros, o que representa 260 milhões de reais. E algo também que chama atenção, com faturamento de 260 milhões de reais, emprega apenas 200 pessoas. Né? É lógico que nós estamos falando da Alemanha e toda a tecnologia hoje industrial, nós sabemos, muitas delas, uma boa parte delas, vem da Alemanha. As máquinas aí das indústrias de grande... Da onde que é a tecnologia? É alemã. Né? Mas é algo que chama atenção porque... mas lá não é a indústria, lá é serviço. E quem imagina que as pessoas vão lá nas feiras, né, para conhecer, aprimorar.
Nós mesmos encontrei brasileiros, encontrei diversos países lá, e todas essas pessoas, no final, tem um dado ali que trazem dinheiro para o município, né? Então, muitas vezes nós ficamos se perguntando, né, o que nós podemos fazer para que o município de Canoinhas, ou o município da região, um município menor, quem sabe, para trazer pessoas para que tragam um movimento econômico, né? Então, nós precisamos pensar, entender qual é a nossa capacidade, o nosso potencial, né? E aí trabalhar. Eu fiz esses dias, recentemente, até fiz o seguinte comentário. Eu sou contador. Então, na verdade, parte do pressuposto que eu entendo de contabilidade. Então, eu tenho que trabalhar com contabilidade porque eu preciso ser bom em contabilidade, né? Cada um na sua área. Mas eu preciso me identificar. Eu não consigo ser bom, né, em diversas situações. E quem sabe, lá hoje trabalha-se muito com relação de serviço. E é importante também frisar que a questão do DEL, ele criou-se um consenso. É o nome do corpo do DEL. E veja só, quando você fala em consenso, é justamente porque não é pela maioria. Consenso é 100%. Então, se tiver uma ausência, por exemplo, na reunião, não é consenso. Se tiver uma votação contrária, também não é consenso. Então, eles discutem muito e trabalham esquecendo diversos fatores e pensando no coletivo. E isso faz com que, de repente, as coisas aconteçam de uma forma mais rápida e de uma forma mais eficiente e eficaz também, né? Então, esse conselho, esse consenso que ocorre, que é a mesma metodologia do DEL, da qual foi proposto aqui para o município de Canoinhas e já está sendo executado em outros municípios. Quem é o presidente do conselho? É o prefeito, mas ele é o presidente, não quer dizer que ele é o dono do conselho. E aí você trabalha a comunidade de forma geral, porque é a comunidade que sabe quais são, ou sente a necessidade, né? Os nobres vereadores aqui, quem são os vereadores? É o representante da comunidade, por isso que trazem as demandas e tentam, né? Lógico, além de fazer a votação, de legislação e tal, fazem as indicações, até algumas mencionadas aqui no início, mas justamente porque representa a sociedade. E esse consenso tenta trazer o desenvolvimento para a sociedade. E é importante frisar que nem sempre o que é bom para o município é bom para a minha pessoa, para a minha empresa. Nem sempre isso é bom, né? Então, são várias situações que até recentemente foi aqui conversado, se não me engano, na semana passada, que dos investimentos que ocorreram aí em Mafra, ou estão por ocorrer em Mafra, em Canoinhas também, né? Enfim, nós não podemos também ficar só na esperança de empresas, né? Nós temos que fazer as empresas que existem aqui, trabalhar, enfim, criar outras situações. É lógico que seria bom que se nós tivéssemos uma empresa aqui que empregasse 1.000, 2.000 pessoas. Fantástico. Mas não só isso, né? Nós precisamos, e que sejam empregos, né, de uma forma bastante satisfatória, vamos dizer assim, que seja realmente uma remuneração, um emprego de qualidade, que as pessoas tenham condições de sobreviver ou de viver, né? Sobreviver é meio estranho, porque sobreviver é algo quase impossível estar sobrevivendo, então de viver de uma forma adequada. Lá também se trabalha muito incentivando as pessoas a criar, né? Até foi já tema também aqui desta casa de discussão, de cursos técnicos, se não me engano a vereadora Norma por várias vezes já afirmou isso. Lá se trabalha muito a questão de cursos de técnica, só que tem um diferencial, enquanto, por exemplo, nós aqui temos 300 horas de um curso técnico, estou dando apenas um exemplo, não quer dizer que seja exatamente isso, lá tem 6 mil horas. Então é muito difícil uma formação técnica que realmente não seja técnico, que tenha capacidade, né? Se a pessoa não tem aquela capacidade, ela não leva o título. Então isso é muito importante frisar. Voltando um pouquinho, 600 mil habitantes atualmente, nos dados dos órgãos lá, vamos dizer que do Cine nosso aqui, existe apenas 500 pessoas desempregadas. Né? Num ambiente um município de 600 mil habitantes, nos dados registrados, apenas 500 pessoas. E, pasmem,
uma das mais áreas procuradas lá, que hoje se procura, é direito, administração, contabilidade, são algumas áreas que, de repente, no Brasil não é a mesma coisa. Fica, quem sabe, a oportunidade né, de fazer um intercâmbio aí. A questão da incubadora, né, é algo interessante e é importante frisar. Aqui no nosso município nós tivemos uma experiência, até o próprio Dinei escreveu na matéria dele, nós tivemos uma experiência aqui em Canoinhas e uma em Três Barras. Né? Em Canoinhas, pela UNC, inclusive já há um bom tempo, ficou desativada por um bom tempo, não sei qual é a razão, mas deve ter a sua, com recursos, inclusive, se não me engano, público, de pesquisa, da FAMPESC, e hoje é um auditório. E tem um problema também, que essa incubadora foi constituída, aqui, no caso aqui de Canoinhas, lá em Marcílio Dias. Então, às vezes, fica para uma empresa que está iniciando, nem sempre é a melhor localização. Mas, enfim, Três Barras também teve algo nesse sentido, e hoje, se não me engano, é a Câmara de Vereadores lá, né, mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que a incubadora aqui ou é pública ou de uma instituição como é a UNC, uma fundação, e lá é uma SA, uma sociedade anônima, onde as pessoas investem, administram e ganham dinheiro com isso, inclusive. Né? Então, tive a oportunidade de visitar lá, que hoje existem 90 empresas, né? E já passaram por lá 400 empresas em 20 anos. E a pessoa fica o tempo que quiser. E o importante também é que não é construído um prédio, um ambiente, é tudo reaproveitado, principalmente da indústria do carvão. Então, não é nem um pouco assim bonito, né? Lógico que para nós até é bonito porque é histórico, mas para eles, quem sabe, não é tão bonito. Até porque os alemães não gostam de falar sobre a Segunda Guerra Mundial, enfim, a guerra, é algo que eles não tratam muito como algo positivo, né? Poucas vezes se mencionou, e quando perguntado sobre a guerra, enfim, como aconteceu, tal, dá a impressão que, não sei se é essa, mas a impressão, pelo menos, é que eles sentem, entre aspas, vergonha da guerra. Né? Não sei se é isso, mas essa é a interpretação que é transmitida. Então, tivemos a oportunidade de conhecer aquela foto que está lá, por exemplo, é uma empresa de ensino que trata de cursos técnicos na área de medicina. Então, muitos médicos se formam em diversos países, inclusive vão lá trabalhar para aprender. Tem uma estrutura fantástica, bonita, tal, no sentido de a empresa internamente ela trabalha do jeito que quer, mas por fora é um prédio daqueles, assim, teoricamente antigos, né? Lógico que está bem cuidado, foi pintado e assim por diante. Então, a incubadora é algo que é importante e precisa ser pensado em todas as regiões, e não seria diferente na nossa oportunidade. Hoje nós temos uma linha aí que poderia ser aproveitado dentro da legislação, que é o microempreendedor. Quantos microempreendedores poderiam estar dentro de uma incubadora? Né? Então, é algo que precisa. A responsabilidade por fazer isso é do poder público? De quem é a responsabilidade? Não estou aqui entrando no mérito, não estou nem para um nem para o outro. Lá é uma SA, uma sociedade anônima. Quem sabe teria a oportunidade de alguns empresários fazer uma incubadora, né? E trabalhar, ou quem sabe até mesmo o poder público fazer um investimento. Mas é algo que precisa, até porque o índice de negócios que não dão certo lá é baixíssimo. Nós temos aqui no Brasil, assim, alguns comentários até que se discute, a cada 10 empresas, 7 fecha no primeiro ano, na verdade, se discute esse tipo de comentário. Na incubadora, a cada 10 não fecha nenhuma, segundo a informação. Por quê? Porque quando o cara vai lá para se habilitar, mesmo que já seja uma empresa constituída, eles têm toda uma estrutura, por isso que eles cobram o aluguel, enfim, a empresa, e é viável para ela, porque ela acaba tendo uma assessoria. Existe um trabalho, você vem porque isso é viável, senão até assim uma forma meio desmotivacional, de isso não é viável, não vai dar certo. Então, é algo importante que muitas vezes nós temos a vontade, o recurso, estou falando de forma geral, estou falando de microempreendedores ou futuros empreendedores, e às vezes falta um pouquinho de uma estrutura ou de um acompanhamento, né? A parte até burocrática. E, lógico, depois pensar que o microempreendedor ou a incubadora é algo transitório, que precisa, no decorrer do tempo, ser esquecido, porque ele precisa crescer. Então, ele tem que passar de ser um microempreendedor. Hoje, 80 mil por ano. Né?
passa a ser uma empresa optando pelo simples, depois 4.800.000, depois passa a ser uma empresa optando pelo lucro presumido, e passando 70 milhões, 78 milhões, passa a ser uma empresa do lucro real. E que bom isso, né? Que a empresa estaria crescendo nesse sentido. Eu coloquei essa foto por duas razões. A primeira foto, pode ser observada ali, é o Cobalcini, o prefeito de Taió, e o prefeito de São Lourenço, e aquele de camisa branca, é um alemão que morou por muitos anos no Brasil e que casou com uma brasileira, inclusive, e voltou para lá e tenta fazer a ponte entre os dois países. Foi a melhor palestra que nós tivemos, primeiro porque ela estava em português, né? E então seria mais fácil, né? Porque não é, parece-me que de uma frase, de uma palavra se torna uma frase, o alemão, né? Eu não tive a oportunidade de aprender essa língua. Mas há algo que chama atenção. Em primeiro lugar, começou a palestra, é que é o seguinte: nós valorizamos a Alemanha, nós usamos carros da Alemanha, nós temos, aqui em Santa Catarina, nós temos municípios que fazem festa o mês todo vestido de alemão, comem comida alemã e palavras do cidadão. E a Alemanha não está nem aí para o Brasil. Essa é uma verdade, certo? Foi comentado lá que nós somos para a Alemanha o que, de repente, uma Bolívia, Venezuela é para nós. Nós somos uns coitados para eles. Essa é a interpretação. A palavra deles, não sou eu que estou falando. Isso assustou, inclusive, bastante, porque nós temos uma referência e tal. Outra coisa que chamou bastante atenção é que nós nunca estivemos tão mal na imprensa, o Brasil nunca esteve tão mal na imprensa como está nesse momento, ou estava no mês de junho. E por quê? Segundo ele, ignorância do próprio país, ou da imprensa alemã. Porque eles são bairristas, né? E, por exemplo, assim, um produto americano, você não consegue encontrar com tanta facilidade lá. E aí vem a lembrança do presidente dos Estados Unidos. Então, é comum você ver chaveiros e etc. do presidente dos Estados Unidos sendo assim, tirando sarro, aqueles chaveiros de humor. Então, eles não gostam disso. E na visão da imprensa alemã, o Bolsonaro é o Trump do Brasil. Então, essa é a interpretação deles. O que, na opinião da pessoa que estava lá, Henry, se não me engano o nome dele, é algo bastante errado. E, inclusive, segundo ele, nós temos um potencial enorme no Brasil e não é aproveitado pela Alemanha, porque teria condições de fazer esse intercâmbio. Então, às vezes, nós vamos lá e ficamos observando assim, a Alemanha é isso, a Alemanha é aquilo. Realmente, tem vários pontos positivos. Mas, veja só, a Alemanha, o espaço territorial é Minas Gerais. É como você administrar uma microempresa e vai administrar uma multinacional. É difícil. Imagina você administrar o estado de Minas Gerais e depois administrar o Brasil todo, né? Não estou entrando no mérito aqui de quem administra, mas a proporção é muito grande. Eu até perguntei, será que se a Alemanha tivesse a mesma extensão territorial do Brasil, seria o que é hoje? Segundo a pessoa, ele acha que não, né? Então, são situações que chamam bastante atenção, mas a vontade dele é fazer essa ponte, esse intercâmbio entre o Brasil e a Alemanha, porque existem muitas informações que podem ser trocadas, tecnologia, investimentos e assim por diante. Eu comentei anteriormente que a tecnologia alemã hoje está presente no Brasil, mas nós também temos. Eu encontrei, por exemplo, um brasileiro trabalhando lá na Alemanha. O que você está fazendo aí, né? Se eles não é que não gostam, né? Não valorizam, de repente, nós. Não, eu estava trabalhando e tal. E assim por... Então, assim como ele, existem outras questões. Algo que chama bastante atenção lá também, quem sabe nós temos, nesse aspecto, aprender ter o hábito como eles têm, né? Eles são muito focados no que eles fazem, né? Então, se eles estão trabalhando em determinada situação, eles não vão ver o e-mail, eles não vão ver o WhatsApp, eles têm que terminar aquele trabalho. Então, a qualidade da produção deles é fantástica, dedicação total para aquilo, né? Eles trabalham 38 horas semanais. No Brasil, nós trabalhamos 44, né? E eles trabalham um pouquinho mais cedo e terminam o expediente um pouquinho mais cedo também, na mesma proporção. Mas, semanalmente, 38 horas
semanais. Aquela outra foto, eu fiz questão até de sair do lado dela, daquele texto, porque me chamou, primeiro, no início eu não sabia o que estava escrito, depois eu fui perguntar, né, o que estava escrito. E lá estava escrito, então, o sucesso tem 3 letras, no caso ali, T-U-N, mas quer dizer faça. Então, na verdade, assim, então, o que eles estão querendo dizer? Que para que nós tenhamos sucesso, façamos algo e aí nós vamos trabalhar, né? Brincando informalmente, nas poucas horas que tinham para isso, percebia-se assim que, quando você ia para, que legal que vocês fazem isso, que vocês fazem aquilo e outro, que tal. Aí os alemães diziam assim, não, é que nós sabemos fazer. Né? Aí outra situação, tem um projeto assim, o nosso projeto sempre vai ser melhor. Sabe? Então tem esse lado até que é um pouquinho estranho para nós aqui do Brasil, que somos bastante simpáticos e agradáveis, né? E eles têm um perfil um pouquinho mais rigoroso. Mas aí, só pegando aquela frase, é interessante, né? Porque, veja, nós transferimos, como foi discutido aqui mesmo, porque a empresa lá vai fazer um investimento em Mafra, não sei o quê, aqui é menor, lá e tal. Mafra está melhor localizado, não há dúvidas. Mafra está a 100 quilômetros de Curitiba, está do lado da 116, mas eu acredito que 80 quilômetros não é problema, né? Se nós formos hoje para Curitiba, por exemplo, você faz isso para ir trabalhar dentro do município mesmo, né? Lógico, estamos numa localização que não é tão favorável, estamos, mas não pode se esconder, na minha opinião, lógico, com todo o respeito, menor juízo, se esconder atrás de 60, 70 quilômetros que nós temos hoje, né? Senão eu faço o seguinte questionamento, o que seria Chapecó, né? Se nós estamos deslocados, o que seria Chapecó? Chapecó tem basicamente a mesma idade de Canoinhas, se não me engano, poucos anos mais novo, mas eles se descobriram, uma das potências do Estado, como município. O que eles são bons? Eles entenderam no que eles são bons, vão trabalhar. Né? Nós também trabalhamos, mas de repente nós precisamos trabalhar todos na mesma linha, na mesma direção. Não sei, apenas uma opinião, com todo o respeito ao melhor juízo nesse sentido. Se possível, mudar. Eles fazem também algo interessante lá tudo que eles fazem, eles divulgam, né? Por exemplo, eles têm uma agência de desenvolvimento local. Então, eles têm qualquer evento que é feito, e alguns dados, são 2 milhões de pernoites por ano, aproximadamente, na cidade de Essen, na cidade só. São 80% das pessoas estão lá não a passeio, sim em viagens de negócio, como a nossa, em outras situações, nas feiras que eu mencionei. Então, isso acaba trazendo uma série o movimento econômico do município vai desenvolver. Né? Então, nós precisamos, quem sabe, também mostrar algumas coisas. Né? Eu não sei se hoje nós temos aqui na prefeitura, faz um tempo que eu não perguntei, até o ex-secretário vejo ele lá, e não sei se existe. Mas há uns 5 anos, mais ou menos, numa outra oportunidade, eu questionava assim, nós vamos fazer uma visita em tal grupo de tal região. Vou dar um exemplo que algumas vezes que eu fui a Maringá. Maringá fez Odel lá, Maringá hoje é uma das maiores cidades do Paraná, que é um exemplo, modelo, inclusive. Outra vez que tiver a oportunidade, quero ir lá. Hoje, se você tiver dinheiro para investir, chegar em Maringá, eles te dizem um leque do que você pode investir. Né? Tem as opções. Mas eu vou lá em Maringá, eu quero mostrar um vídeo institucional do nosso município. Nós temos? Não sei, uma pergunta. Não sei se tem. Há 5, 6 anos eu sei que eu não lembro se tinha. Mas não adianta eu mostrar um vídeo institucional do Estado de Santa Catarina, porque senão as pessoas vão ver o quê? Vão ver o litoral, vão ver a 101, e elas não vão vir ver nós, lógico, com certeza. Não é? Então, lógico, a localização, se você pegar o desenvolvimento em Santa Catarina, o eixo da 101 é o eixo que mais se desenvolveu. Mas nós precisamos ter, né? Até nós, lá na Associação Empresarial, estamos elaborando um vídeo, lógico, da instituição, e onde vai abordar alguns pontos, né, que no nosso entender, lógico, é interessante mostrar. Não quer dizer que seja o correto, estou dizendo que é no nosso entender. Mas essa agência de marketing, ou melhor, essa agência de desenvolvimento, realmente ela trabalha como uma agência de marketing. Ela divulga o que o município faz, mas de uma forma eficiente. Não estou dizendo que o que você pratica no Brasil não é eficiente, longe disso. Só estou dizendo que existem profissionais que são gabaritados, né, especialistas na área, que sabem o que abordar e a forma que abordar.
Então, é algo que chama bastante atenção. Ainda é importante, na cidade de Essen, a prefeitura criou um banco do município. Hoje é o 3º maior banco da Alemanha. E tive a oportunidade de conhecer, até não coloquei foto aqui, é fantástico, os juros lá que para fazer investimento, nós ficamos até pensando, de repente vale a pena tentar trazer um empréstimo, um financiamento em euro e tentar trazer para o Brasil, porque lá é 2%, 3% ao ano. Então, bem incentiva-se o negócio. Eles não querem que as pessoas coloquem o dinheiro na poupança, como a nossa aqui, citando como exemplo. Né? Nós aqui guardamos o dinheiro na poupança. Eles, inclusive, o processo é o inverso. Se você deixar o dinheiro na poupança, você vai perder. Então, você tem que achar outros meios para você ganhar dinheiro. Então, tudo leva a crer que as pessoas precisam investir, desenvolver e assim por diante. Esse banco, lógico, ele é considerado, entre aspas, um banco público, né? Mas todos os órgãos do poder público, ele é tratado como uma empresa, certo? Não existe estabilidade. Não existe situações que, de repente, poxa, temos aqui uma mão de obra ociosa. Você dá lucro, beleza, senão fecha. Eu tenho o hábito de dizer assim, quem sabe eu esteja errado e no futuro eu possa perceber que estou errado, mas não se discute pessoas, né? Se discute resultado, na minha opinião. Não interessa quem faz, quem deixa de fazer ou quem deixou de fazer. O que interessa é o resultado que deu. Se for positivo, perfeito, e se não for positivo, né? Infelizmente não segue, né, a questão. É importante também frisar, eu até tinha colocado ali, que na Alemanha trabalha-se então 38 horas, na cidade de Essen trabalha 38 horas e ganha-se aproximadamente 9,3 euros por hora, certo? O euro hoje está na faixa de R$ 4,50, tá? Então, se nós transformarmos, vejam só, se nós transformarmos o que a Alemanha, o trabalhador da Alemanha ganha como salário para o Brasil, que nós trabalhamos 44 horas semanais, 220 horas mensais, o salário mínimo no Brasil, para ser equivalente a eles, deveria ser mais de R$9.000. Então, quando a gente ia até tomar um chopp, que era 5,8 euros, um copo de chopp, que corresponde quase a R$30, nós achávamos caro. Mas não é porque é caro, na verdade é nós que ganhamos pouco, né? Então, imagina o salário mínimo lá, ser transformado para real e na legislação brasileira, pouco mais de R$9.000. E aí, quem é pobre e quem é rico? A pergunta até inclusive que eu fiz. Quem ganha até 4.000 euros é pobre. Quem ganha mais de 4.000 euros começa, o segundo rapaz lá, começa a conseguir ir no restaurante, jantar com a família. Lá também foi mencionado que a questão relacionada assim percebe-se que a população ela está envelhecendo, bastante pessoas com uma idade mais avançada. E aí vem justamente o encontro aqui do Brasil que passamos, né? Podemos dizer que estamos passando por uma questão da reforma da Previdência, que inclusive bastante discutido nessa casa aqui também. Mas lá, o homem aposenta com 68 anos de idade e a mulher com 65, certo? E a média da aposentadoria é 1.756 ou 1.726 euros, que no meu ver é pouco. Só que é lógico, lá eles têm, de repente, um SUS melhor do que o nosso, eles têm uma educação, quem sabe, não sei, estou mencionando nesse sentido, né? Então, só para fechar essa rápida e pequena explanação com relação a isso, é que no meu entendimento, no entendimento da associação empresarial, onde nós estamos tentando, ou por várias vezes tentamos propor o desenvolvimento econômico, e não só para o município de Canoinhas, penso eu que para Bela Vista todo, Três Barras, que já tem a cidade empreendedora, não adianta Canoinhas de repente crescer e os outros municípios não adianta Mafra crescer e nós ficarmos, né? Então nós temos que desenvolver, nós precisamos pensar num projeto e adequar dessa forma, e assim trabalharmos, independente do qual projeto. Nós propusemos lá na Associação Empresarial ODEL, ficou ainda a pendência do SEBRAE, vim fazer uma apresentação para os senhores, já fiz contato, mas parece-me que eles não
não voltaram aí, até porque eles também passaram por uma readequação agora na mudança do governo e tal, início dentro, não sei exatamente como está. Mas nós pensamos assim, nós estamos lá para ajudar, estamos prontos para ajudar, mas acredito que a nossa parte a gente já fez, né? Agora depende dos senhores, que eu acredito que todos têm intenção, do gestor do município, ou enfim, nós pensarmos que precisa ser feito algo, né? E, de forma geral, nós, enquanto sociedade, eu sempre falo assim lá na empresa, que muitas vezes nós acabamos lá internamente, né, fazendo algumas críticas, isso não poderia estar assim, isso não poderia estar assim. Isso ocorre também no município, com relação ao emprego, com relação a isso, com relação àquilo. Eu pergunto, mas e o que nós lá na empresa estamos fazendo para que isso não ocorra? Né? Ou o que nós estamos fazendo para que seja diferente? E aí também a pergunta que eu deixo, né, o que nós da região estamos fazendo? Porque nós sempre dizemos que nós somos o patinho feio do estado, que estamos numa localização, não só nós aqui, a região, né? Mal localizada, esquecida. Mas será que não está na hora de nós, eu acredito que na hora já até passou, né? De nós fazermos algo no sentido de nos unir, isso seja na representatividade política, ou seja nos objetivos, né? Parar de pensar no singular, pensar no plural, né? E para finalizar, eu adotei aquela frase como assim um lema e gosto muito dela. Eu acredito, mas como eu falei que o singular deve ser extinto, acreditamos que é possível empreender e prosperar no Brasil. E é possível empreender e prosperar em Canoinhas, em Bela Vista todo, em Três Barras, em qualquer lugar, né? O que basta é nós pararmos para pensar, ter iniciativa, ter alguns apoios, mas nós temos que empreender. Nós precisamos fazer. Alguém tem que fazer algo, né? Eu até, a vereadora Norma, parceira lá do Hospital Santa Cruz, perguntou, né, fez alguns comentários com relação ao hospital. Muitas pessoas me perguntam, Reinaldo, como é que você está lá na associação empresarial, está no hospital e tal, né? Tem uma empresa, graças a Deus tem um suporte bastante positivo, né? Que é da Miriam. Alguém tem que trabalhar, né? Que cuida de tudo isso, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer, né? Os vereadores fazem o seu papel, o gestor público e a sociedade, os empresários também. O que nós temos que pensar na mesma direção. Um barco, uma orquestra tem que tocar o mesmo ritmo, o barco tem que remar do mesmo lado, senão nós vamos ter problemas, né? Então, agradeço aí a oportunidade, principalmente ao Vilmar, que fez essa iniciativa, agradeço a oportunidade, já tive por várias vezes aqui, né? Muito bom estar aqui conversando com os senhores. Sou fã de carteirinha da sessão, assisto toda segunda e terça, e quando não assisto ela ao vivo, eu vejo no outro dia de manhã ela gravada. E a Miriam é testemunha disso, e o vereador Célia também, que se diz, ele fez um teste, mandou um WhatsApp, e eu respondi meio que na hora para ele, que eu estava assistindo. Professor Reinaldo, se me permite uma parte. Sim. Em primeiro lugar, parabenizar tanto o Ednei quanto o Tiago e você por essa viagem, essa audácia. E são ideias que precisam ser efetivamente estudadas e avaliar o que nós podemos aplicar para nós ou não. E dizer que o Cicobi nasceu exatamente de uma viagem a passeio do Alfredo Lang Escutetos, na Alemanha. E ele viu o sistema de cooperativa lá, e eu lembro muito bem quando criaram aqui, até porque a Márcia Kohler e eu éramos colegas do Banco Sul Brasileiro. Eu saí para ir trabalhar com o meu sogro no escritório de contabilidade. E a Márcia está lá até hoje. E a Márcia está lá até hoje. Então, eu lembro muito bem de toda a história do Cicobi, e olha a força e uma ideia que foi trazida lá da Alemanha de sistema de cooperativas. E que já faz 36 anos, por aí, eu acho que foi, não me lembro se foi 2017 ou 2018, que comemorou os seus 35 anos. E dizer que nós temos todos os instrumentos. Eu sou muito defensora desses programas, de um desenvolvimento, até às vezes eu falo assim, nós poderíamos ter aqui criar o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios do Vale do Iguaçu, por exemplo, para nós encontrarmos encontrar a nossa identidade. E o que nós temos de instrumentos? Nós temos a ASIC, nós temos os núcleos que são altamente eficientes e atuantes, o núcleo da mulher, o núcleo do jovem empreendedor, o núcleo de TI, o núcleo das mecânicas, enfim, são altamente eficientes.
Nós temos muitos cursos técnicos, porém as pessoas não têm oportunidades. Nós temos o ensino de primeiro grau, que se dedica muito, se investe muito, formam-se pessoas para irem embora de Canoinhas depois. Então, nós vamos fazendo investimento para que as pessoas vão produzir fora daqui, porque aqui não tem oportunidades. E eu acredito que essas oportunidades só podem surgir diante de um conselho de desenvolvimento, efetivamente. O investimento do DEL, eu coloquei aqui do Cidade Empreendedora, enfim, do SEBRAE, o SEBRAE tem mulher empreendedora e tudo mais. Na semana retrasada, né, com a professora Miriam, nós tivemos lá a AGO da mulher, vários cases de sucesso. Então, por isso é importante esses momentos que as pessoas, vendo os cases de sucesso, elas vão ver que quantas outras batalharam muito para conseguir um espaço e que elas têm que saber o que elas querem, ter um apoio para elas terem segurança para seguir em frente. E se não tiver um apoio dessa natureza, é muito difícil nós encontrarmos habilidades e a nossa identidade. E, por fim, não vou me alongar muito, porque o brilho hoje é seu, é muito importante nós sabermos de tudo isso. E, por fim, quero lhe dizer que o vídeo eu acho altamente importante. Eu critiquei aqui nessa casa, eu vi, dia 28 de maio, o nosso governador esteve em São Paulo, que lançaram lá um programa de parcerias público-privadas, que, inclusive, teria o Invest Tour para desenvolver o turismo, que até agora a Brusque está implantando o Caminhos da Fé para Brusque, Botuverá e Nova Trento, e todo mundo que queira fazer alguma coisa dentro do Invest Tour, ir lá fazer financiamento com juros subsidiados e etc. e tal, para desenvolver, aproveitar aquele caminho, a Rota da Fé lá, para crescer. Então, e Brusque também, eu saí de lá em 71, porque eu não tinha o que fazer lá em Brusque. Não tinha futuro, não tinha nada. Eles correram atrás e encontraram uma identidade. E, se você olhar ali na parcerias público-privada do governo do Estado de Santa Catarina, tem um vídeo institucional que aparece tudo. De Campo Alegre a Porto União não aparece nada. Aparecem coisas de Lages, do Oeste, do Sul, tudo, e não aparece nada. Eu reclamei nessa casa que nós tínhamos que fazer aqui uma moção de protesto por não ter nada do Planalto Norte, e nós temos tantas coisas boas aqui, a cervejaria artesanal mais antiga em funcionamento do Brasil, enfim, e tantas outras belezas naturais. Mas lhe parabenizar, e eu particularmente, e com certeza todos os vereadores aqui são altamente parceiros, para que o Poder Executivo encontre uma alternativa. Nós seremos parceiros para isso, porque é função do Executivo iniciar um processo dessa natureza, que se crie uma forma, uma SA, um Conselho de Desenvolvimento, enfim, e que se façam essas parcerias junto com a SIC, que eu não vejo outra alternativa para nós encontrarmos a nossa vocação. E muito obrigado por trazer essas informações para a gente. Não, obrigado. Só para fazer 2 pequenos, rápidos comentários. Na época que o amigo Paulo Machado era secretário de Desenvolvimento Econômico, nós identificamos lá, né, Paulo, existe a lei, quem são as pessoas do desenvolvimento econômico. Tivemos a oportunidade de fazer e buscamos outras situações. Esse conselho foi criado já, eu acho, não sei exatamente qual é o ano, não me recordo. Ele existe, que nós precisamos, de repente, readequar ele, né, Paulo? Nós conversávamos sobre isso naquela oportunidade, readequar ele, ver o porquê, de repente, não estava tão atuante, ou se estava, aproveitar aquilo que já foi trabalhado, né? Mas naquela oportunidade eu lembro que, inclusive, o Paulo me passou essa cópia da lei e eu identifiquei lá. Então, nós vimos isso. E só para finalizar, eu falo assim que é muito bom viajar e conhecer outros países, outras cidades, e as pessoas às vezes dizem, eu quero ir embora de Canoinhas, do Brasil, sei lá de onde, né? Então, gente, como é bom voltar, né? É muito melhor do que ir. A comida nossa é fantástica, a bebida, o nosso convívio, né? O nosso dia a dia. Então, assim, nós temos um potencial enorme, nós temos uma riqueza natural fantástica, né? Nós temos muitas coisas boas. Recentemente foi uma discussão, né, que nós temos a floresta lá, né, que entrou em discussão, né, que é nossa, tal. Nós temos muitas coisas boas. Tem muitas coisas boas fora? Tem. Mas nós também. Eu sou sincero em dizer, não tenho o hábito de viajar muito, ao contrário de algumas pessoas, mas eu viajei, e quando eu volto para Canoinhas, volto, nesse caso,
voltei para o Brasil, eu era o cara mais feliz do mundo. Quando pousou em São Paulo, minha vontade era de comer um feijão preto, porque lá não tinha, ou pelo menos eu não encontrei, e a comida brasileira, a bebida brasileira, o convívio, né? Nós temos, então, vários potenciais que, de repente, outros países não têm. A Alemanha, por exemplo, ela é mais seca, assim, no sentido do trato, né? Ela não é tão simpática como outros países. Então, isso é muito importante, que é uma qualidade boa que nós temos, né? Eu vou deixar a palavra livre, embora eu gostaria que se pudesse ser breves, mas, enfim, quem desejar fazer uso da palavra está livre. Senhor presidente. Cumprimento os senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade presente, né, e em especial ao professor Reinaldo pela vinda a esta casa e trazer várias informações. A sua viagem foi uma viagem programada, especialmente já com pontos marcados, com profissionais aguardando, estrategicamente bem profissional mesmo, né? Então, trouxe muitas informações, por isso até que eu fiz esse comentário em que você pudesse vir a essa casa e falar um pouquinho sobre isso, né? E sobre a Alemanha, pela sua desenvoltura, pelo seu passado com a guerra, né? E diria assim que eu até tive recentemente lá, só tive em Berlim, não tive em outra cidade da Alemanha, né? Mas a gente entendeu tudo isso que você falou, mais ou menos é isso. O povo alemão, ele é bem seco, ele é bem firme, né? Hoje a gente entende por que às vezes chamam o alemão de nazista, né? O que aconteceu lá atrás. Eu tive a oportunidade de estar... Não, mas é o que se chamava na época, não sou eu que estou chamando, é o que se falava. Mas os nossos alemães são bem melhores do que aqueles, né? Pela história que aconteceu lá, né? Olha, gente, é uma coisa impressionante o que aconteceu. Eu estive lá nos campos de extermínio, na Polônia, lá em Cracóvia, sim, vi muito de perto tudo isso que aconteceu. E hoje a gente entende por que se falava que o alemão era nazista, né, e chamava o Hitler de nazista na época, né, pela forma como isso tudo foi conduzido naquela oportunidade, né. Mas a Alemanha tem pontos muito positivos. Eu vi a Berlim um campo de obras. Gente, o que tem de construção, o que se está construindo em Berlim é fantástico. Assim também. Fantástico, certo? É impressionante. Não tinha isso na França, não vi isso na Holanda, né? Vi muita construção também na Polônia, certo? Então, e também falar que as terras lá, a parte geográfica, muito plana de toda aquela região, né? Eu nem falei do transporte público, né? Que é algo importante. O transporte, né? Então tem muitas coisas, e também o histórico milenar deles lá, né? Que tudo isso faz toda a diferença, Mário, sabe? Que tem uma história muito grande, é fantástico. Mas ouvir essa parte profissional que você trouxe, você ouviu lá como que funciona, como que não funciona, como que isso aconteceu, é importante a gente saber, porque nós aqui em Canoinhas nós temos que fazer com que a coisa funcione com nós mesmos, através das nossas lutas, porque é com o trabalho mesmo que nós vamos fazer a diferença. Até tem lá no campo de extermínio, diz assim, uma frase lá em alemão, né, que diz: o trabalho liberta. Vocês devem ter visto em filmes, em outras oportunidades, e é isso mesmo, é com muito trabalho, planejamento, e é que nós vamos fazer a diferença. O DEL, acho que tem que ser aplicado, acho que através da associação, e você está trabalhando já nesse sentido, juntamente com o poder público do município. Nós precisamos trabalhar. Eu acho que se não for o DEL, vai ser através do SEBRAE, mas o DEL já vem, acho que um pouco na frente nesse sentido, precisa ser trabalhado, porque nós temos que fazer aquilo por nós mesmos, porque se nós ficarmos dependendo de uma empresa de 1.000, de 2.000 funcionários para se instalar aqui em Canoinhas, vamos continuar correndo atrás todos os dias e todas as horas. Mas sabemos que isso não é uma coisa fácil e nem acontecerá tão rápido assim, né? Mas valorizar aquilo que nós temos na nossa região e copiar algumas coisas que foi desenvolvido em outras cidades, em outros países, talvez vá nos ajudar bastante. E
a experiência de trazer para cá e divulgar isso e falar através da associação, falar talvez até através da própria universidades e divulgar isso um pouquinho mais, com certeza vai trazer incentivo a novas pessoas investirem e especialmente empreenderem, né? E também o outro fato muito importante é fazer os cursos profissionalizantes, né? Você cada vez se profissionalizar mais. Quer dizer, você falou 300 horas, lá 3.000 horas. É um fato. Quem fez 300 horas, vereadora Norma, de um curso profissionalizante, mas quem fez 3.000 horas... Diferente. É muito diferente, né? Então, e eles são isso mesmo, eles são exatamente isso, né? Fazem exatamente. O alemão, ele é muito firme, muito rígido, mas ele é muito ordeiro, ele é muito trabalhador, ele é muito disciplinado, né? Disciplinado. Horário, né? Horário, Mário, é horário. Horário é horário. Não tem 1 minuto, 30 segundos para frente ou 30 para trás. É o horário mesmo, exatamente. E isso tem que ser elogiado, né? Eles têm os defeitos também? Diversas com qualidades. certeza, mas tem muita qualidade e eles são muito disciplinados e muito dedicados. Quero parabenizar pela tua explicação e por ter vindo nessa casa, pela viagem que fez, né? E pelo conhecimento que, com toda certeza, você vai poder divulgar a muitas pessoas que vão se utilizar disso. Muito obrigado. Concedo a palavra à vereadora Camila Lima. Obrigada, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, público aqui presente, internautas, aos nossos funcionários. Principalmente a você, Reinaldo, agradecer por ter vindo e ter compartilhado a sua viagem, que aprendeu lá na sua viagem. Acredito que 10, 15 horas, né, ouvindo alemão, inglês, deve ter sido bem cansativo. Sei que a gente está no início, né, de uma era de sustentabilidade. O nosso país é muito privilegiado com recursos naturais e a gente foi mal acostumado. Então, é por isso que a gente, às vezes, não usa com responsabilidade o que nós temos. Então, agora que a gente está começando essa era da sustentabilidade e nessa era de se reinventar, né? A gente tem obrigação, a gente não é nem de ser exemplo, é obrigação de ser exemplo e de propagar a informação. Eu acredito que o Brasil ele tenha apenas um problema, assim. A gente é pobre de informação e a gente valoriza demais os profissionais que vêm de fora. Nós não valorizamos nós. E isso que você falou, que a gente ouve na TV, a cada não sei quantas empresas abertas, em um ano fecham tantas. Eu aqui falei com a vereadora Norma, comentei, foi um chacoalhão para a gente. E o que a gente precisa fazer agora? É falar mesmo, parece uma coisa tão boba, né? Ai, falar que tem que comprar de tal marca porque essa marca vai ajudar o nosso município, o nosso estado, o nosso país. Parece tão bobo falar isso, mas as pessoas elas não estão pensando ainda nesse feeling de sustentabilidade. Então, assim, obrigada por ter vindo aqui, abrir os nossos olhos, e foi realmente um chacoalhão. Eu gostaria só que o senhor fizesse a gentileza de falar o TUM, como que se fala? Fui procurar aqui no Google, não achei. E parabéns ao senhor, ao Thiago e ao jornalista Ednei. Muito obrigada. A pronúncia em alemão, eu não sei. A única coisa que eu aprendi a falar foi ja, que é sim, né? Então foi a única coisa. Mas segundo faça, né? Então, quer dizer, que nós temos que fazer. Então, o sucesso depende do que nós fizermos, né? O sucesso como vereador, ou excelente papel como contador, advogado, né? Excelente papel. Então, acredito que a pronúncia eu não me arrisco a dizer. Não sei falar, provavelmente o vereador Coronel Mário. Eu procurei aqui, é Marres. Eu não sei dizer. Seria para os alemães de carteirinha. Obrigada. Mais alguém deseja fazer uso? Só o que me aborreceu, né? Porque a humildade é 0, então. Não vamos dizer 0, mas menor do que a nossa, né? Não vamos generalizar, né? E tem esquecido de falar ainda, vereador Célio. A beleza das pessoas brasileiras. Nós somos muito privilegiados, principalmente o Sul, né, brasileiro. Talvez por conta, eu estava aqui lembrando, né? Eu sou polonês,
Aliás, a pesquisa demonstra que, não é, que a Polônia foi criada depois que meu avô veio de lá, então tem alguma coisa errada. Né? Meu tio diz que a família tem origem na Áustria, mas isso por parte do meu pai. Porém, pro lado da minha mãe, eu sou Granemann. Né? Granemann. Alemão. Né? Sou Granemann Carneiro Pereira de Castilho. Uma mistura de tudo. Por isso, eu acho que agora... O brasileiro nato, né? Por isso essa beleza aí que me é peculiar. E a falta de humildade também, né? Acho que aí deu tudo certo. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Eu sei que normalmente se usa alguns minutos. Professor Reinaldo, não lembro de ter lhe ficado devendo nenhuma nota, né? Mas, na dúvida, né, lhe dei mais que o tempo que é usual nessa tribuna, até porque o senhor merece realmente todas as vezes que, seja por conta, né, de viagens como essa, de ações como essa, ou da SIC, e também do Hospital Santa Cruz, né, essa tribuna está à sua disposição, né, para que possa colocar para a comunidade não só ideias, projetos, né, mas também trazer algumas, digamos, tirar algumas dúvidas com relação até ao próprio Hospital Santa Cruz, as ações que estão sendo desenvolvidas lá. Então, quando o senhor quiser, está à sua disposição. Logo está vindo um projeto de lei, se não me engano, aí, que é aquele recurso de 100 mil, que vai vir para os senhores e senhoras aprovarem, né, que é uma emenda, se não me engano, federal, né, Paulinho? Acho que teve uma do deputado Chiodini, né, para a PAI também. Então, seria até importante que os senhores, se possível, votem em primeira e segunda votação o mais rápido possível. Assim quando chegar, lógico. Né, assim que chegar essa casa, certamente essa vai fazer aquilo que é usual dela, né? E quando se trata de matérias de interesse público, né, e principalmente com relação ao Hospital Santa Cruz, né, se dá a celeridade, né, necessária. Óbvio, né, que não vamos votar nada atropelado aí para não votar algo errado, mas dentro da legalidade, nós certamente faremos o máximo possível. Deixo a palavra ao senhor para suas considerações finais. Não, apenas agradecer a oportunidade e já falei em outras oportunidades, né? A vereadora Beatriz está agora recente, né? Acompanhei aí, acho que faz uma semana, né? E acredito que não será diferente dos demais. Os vereadores aqui sempre apoiaram as instituições, enfim, o coletivo, o Hospital Santa Cruz, enfim, outras oportunidades, né? Sou muito grato e sempre fico à disposição. E queria até fazer um convite aqui, que quando os senhores tiverem interesse de conhecer ou aprimorar, lógico, para quem não conhece, a Thelma acho que conhece bem lá, o Hospital Santa Cruz, está de portas abertas, né, porque é muito importante. Inclusive, é uma visita técnica, na minha opinião. Lá dentro existem um restaurante, uma lavanderia, um hotel, enfim, e é muito importante, nós aprendemos lá. Eu confesso que aprendi muito a primeira vez que fui. Então, só para finalizar, agradeço e peço desculpa pelo estendido da hora, mas o senhor não ficou devendo nenhuma nota, assim como o Edmilson Verck, que também foi meu aluno, né, Edmilson? Obrigado. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda votação projeto de lei 79, que autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas de transporte para a viagem dos produtores rurais para participação no Programa Regional Planorte Leite. Está em discussão. Despesas no valor de até R$ 742,50 referente ao transporte dos produtores rurais. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei 79/2019. Coloco em segunda votação, segunda discussão, projeto de lei 80, que autoriza atletas a representarem o município de Canoinhas no evento Taça Santa Catarina de Bolão 23 masculino. Autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e dar outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado em segunda votação, projeto de lei 80/2019.
Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento número 739/2019, de autoria do edil Célio Galeski. Solicito que seja encaminhado o requerimento parabenizando o senhor Pedrinho Berti pela iniciativa em revitalizar a área verde localizada na rua Bento de Moura Bueno, esquina com a rua Zeferina Cruz dos Santos Schmidt, realizando a limpeza, a manutenção da quadra de areia e construção de cercas. Que essa atitude seja uma forma de estímulo a outras empresas para garantir espaços verdes, vegetação e qualidade de vida para a população. Está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. dada a importância dessa matéria e da forma que ela foi exposta e da forma que a gente conhece o nosso empresário, o Pedrinho Berti, eu gostaria, com a sua permissão, de assinar junto, até porque, como a gente defende essas parcerias público-privadas e elas dão resultado altamente eficiente, se o senhor me permitir, eu gostaria de assinar junto. Eu deixo livre aos senhores vereadores, né, e até faço a proposta que assinamos, que toda a edilidade assina o requerimento. Sim, gostaria. Né, se houver concordância, passa a ser de autoria de toda a edilidade. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero saudar também toda a comunidade, o presidente Reinaldo, que já se manifestou, a Miriam, que se encontra presente, saudar o Dinho, que hoje está aqui representando a Agro Pedrinho, e não poderia deixar de destacar aqui que não é a primeira atitude, né, que a Agro Pedrinho realiza. A Agro Pedrinho tem, ao longo da sua história aqui em Canoinhas, sempre tem sido parceiro do Executivo em diversas ações, diversos governos tal, e sempre muito preocupada com a comunidade. Então, com certeza, para mim é uma honra poder assinar junto e dizer, Dinho, que leve o reconhecimento desse vereador, que com certeza de toda a Câmara, da importância do trabalho que vocês vêm realizando e jamais se furtaram quando ocorreram algumas situações que precisou conversar com o Agro Pedrinho, quando precisou ser parceiro da comunidade, no entorno da empresa e outras situações, sempre se colocou à disposição e sempre foi positiva para resolver os problemas. Então, é importante essa fala para poder destacar aqui o meu reconhecimento pessoal da grandiosidade dessa empresa. Continua a discussão. Apenas, professor Reinaldo, foi feita uma coleta, e nesse caso talvez seja lixo, ou seja, algo reciclável que poderia ser reutilizado. Só de televisão foram mais de 10 apenas no entorno da rua. Imagina, só televisão. Né? Foram algumas caçambas que foram jogadas naquele local. A ideia é que está sendo colocado placas também, né? Tentando conscientizar. Eu digo tentando porque realmente vai levar um tempo para que isso aconteça, mas é com essas ações, é com o faça, né? É fazendo, é colocando placa. Você só vai ter resultado de algum se haver uma ação, não é isso? Se o senhor não fizer nada, não tem resultado nenhum a ser colhido, negativo ou positivo, mas não haverá. Então, eu penso que, por isso o vereador Paulo Glinski foi muito brilhante na sua colocação. Não é apenas essa ação, foram inúmeras ao longo dos anos. Nós tivemos, com relação a esse parque, que já é feito e aquilo que ainda continuará sendo feito, creio. Mas a gente tem que, aquilo que eu disse no início, valorizar essas ações, pensando aí que as próximas gerações, ao ver essas placas, ao ver essas situações, possam cuidar melhor ainda do nosso meio ambiente. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 739, de autoria de toda a edilidade. Requerimento número 740/2019, de autoria de toda a edilidade. Solicito que seja encaminhada a moção de parabenização ao senhor Eduardo Henrique de Araújo, líder dos Mirins e líder do grupo de louvor, pela formatura do Grupo EDAD, Adolescentes que Amam a Deus, e pelo excelente trabalho realizado pelo grupo desde 2016, desenvolvendo atividades com as crianças, adolescentes e jovens, visando a formação de grupos que, conforme a faixa etária, possam desenvolver espírito comunitário, onde os jovens colocam os princípios éticos em prática nas vivências diárias, contribuindo para o desenvolver em cada adolescente o caráter de formar um cidadão responsável, participante e útil em sua comunidade.
Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Em votação única o requerimento 740, de autoria de toda a edilidade. Requerimentos número 741 e 742, 2019, de autoria do edil Coronel Mário. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Moisés da Silva, governador do Estado de Santa Catarina, e ao senhor Paulo Eli, secretário de Estado da Fazenda, solicitando a possibilidade de ser concedido tratamento tributário diferenciado através de isenção de ICMS para os veículos adquiridos pelos municípios e cedidos para as polícias civis e militares, bem como ambulâncias. Tal solicitação justifica-se considerando que existe legislação específica que prevê o tratamento diferenciado na venda de veículos a determinadas instituições, ora por isenção, ora por imunidade, como, por exemplo, corpos de bombeiros militares e voluntários. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, eu formulei esse requerimento, é de conhecimento da nossa comunidade, que há muitos anos já o nosso município apoia as instituições policiais, civil e militar aqui no município, principalmente com a aquisição de viaturas. Existe tratamento diferenciado para algumas instituições. Na época, enquanto comandante do batalhão, pesquisei muito a questão de legislação que contemplasse também as polícias nesse sentido. E, na época, depois me veio a lembrança que tinha conhecimento dos corpos bombeiros, fui verificar hoje a legislação, realmente tem essa tributação diferenciada. E está sendo discutido muito a questão de isenções, tributação, enfim, na Assembleia Legislativa. Acho que é o momento de nós solicitarmos ao governo do Estado essa questão, que nós possamos, né, nas aquisições das futuras viaturas, como agora foi feito, aprovado um projeto ontem com relação a uma parceria do governo do Estado e a Polícia Militar, vai ser adquirida uma viatura que haja essa isenção. Fico imaginando quanto nós poderíamos ter economizado já ao município se houvesse, né, também para essas instituições esta isenção. Eu não sei como é que o governador e o próprio secretário da Fazenda vai acolher isso, se vai encaminhar um projeto à Assembleia Legislativa, mas é um assunto que nós temos que ao menos provocar. Não sei se vai existir esse resultado prático, mas se tem isenção para táxi, tem tantas isenções, por que para a polícia não pode, né? A cada 2, 3 anos, a vida útil da viatura é muito pequena. E existem muitas aquisições de veículos, não só aqui em Canoinhas, mas em outros municípios do Estado. Então, que se contemple, talvez haja uma brecha, uma possibilidade de ser revista essa questão. Com a palavra, vereador Norma Pereira. Vereador Coronel Mário, queria lhe parabenizar pelo requerimento. Realmente, se nós pensarmos, é uma injustiça com instituições que tanto fazem pela população. E se a assinatura representa peso, eu gostaria de assinar junto, e acho que seria interessante toda a idilidade assinar para a gente demonstrar essa nossa unidade em torno de uma causa que é altamente relevante e importante, não só para o município de Canoinhas, como para todo o estado de Santa Catarina. E assim que a gente conheceu o relator dessa reforma, a gente poderia também pedir que o relator desse uma atenção especial para esse quesito. Se o senhor permitir, eu gostaria de assinar. É um prazer. Todos assinarem, sempre é um prazer. Eu só não formulei porque eu não havia consultado a edilidade, né, e já em nome dos demais edis, mas eu sei da importância. Continuando a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sidósio. Eu acho que também dentro desse quesito da isenção, talvez nós até fazemos para a próxima sessão, com relação à discussão que se encontra hoje lá na Assembleia sobre o ICMS, né? O professor Reinaldo sabe, hoje está uma incerteza tributária, contábil, as empresas, especialmente as empresas de produtos como feijão, como arroz, né? Não sabe se mantém o 7%, se ela vai ser acrescida, a legislação está dúbia aí, não se esclarece isso. São produtos essenciais para o consumo das pessoas.
está dentro da cesta básica. Talvez até nós deveríamos fazer um também para o Paulo Eli e, enfim, para o governador, para que mantivesse esse 7% que já estava na cesta básica para esses produtos essenciais que são da cesta básica, que é muito importante e muito interessante. E o pior de tudo nos dias de hoje, que tem empresa que está comercializando o produto hoje sem poder ter certeza que o ICMS, se eu estiver falando algo que não seja correto, o senhor é da área da contabilidade, sem ter a certeza de que está usando a alíquota correta do ICMS. Então, sabe, é uma coisa que não está claro, já é difícil o empresário, o produtor, enfim, a produção, a comercialização, a industrialização, a manutenção dos seus negócios, das suas empresas, e ainda dentro do próprio governo não se tem a certeza da tributação que se usa, que daqui a pouco pode até correr o risco de estar levando uma infração aí, algo que vá prejudicar a própria empresa, os próprios empresários, enfim, ou os produtores de alguma forma. Então, também seria talvez para segunda-feira nós fazermos um requerimento, encaminhar ao governador e ao secretário para que tivesse uma legislação mais clara e o mais rápido possível para que isso ocorresse. Obrigado. Continuando a discussão. Às vezes eu fico me coçando aqui. E o senhor sabe que quanto mais a gente fala, mais tem oportunidade de dizer bobagem. Mas hoje eu estava ouvindo um rapaz que vai ser candidato a vereador na outra eleição, do mesmo partido do governador. Ele diz que ele tem excelentes ideias. Talvez a ideia principal que ele tivesse que ter agora é conversar com o governador, conversar com a equipe de governo, né? Sugerir para que ele não faça aquilo que ninguém quer que faça. Essa insegurança, olha só. O senhor imaginou, né? Eu não sou contador, né? A minha formação é gestão pública, mas e como é que fica? Né? E daqui a pouco os escritórios de contabilidade vão ter essa dificuldade, né? Tudo isso. E sem contar que vai aumentar custos e etc. Semana passada nós falávamos aqui, né, do ICMS sobre o agrotóxico. Ah, mas isso não tem a ver com o custo da lavoura, né? Nós estamos na contramão de tudo. O Estado está entregando os serviços para o município, menos o dinheiro. E agora está pegando o dinheiro do povo e não está fazendo um serviço. Quando eu falo que me coça aqui, é porque hoje eu ouvi, vereador Paulinho, que tem vereador de 5 mandatos que tem que ir fora daqui, porque tem que pôr pessoas especializadas. Para ser secretário de obras tem que ser engenheiro. Parabéns, tem que ser engenheiro. Né? Eu concordo com essa questão técnica, né? Agora eu pergunto, e esse rapaz, qual a formação dele? Pelo que eu sei, nenhuma. Ah, entendi. Para ser vereador não precisa de formação nenhuma. Bom, daí talvez, né, Reinaldo, professor Reinaldo, daí talvez ele se habilite, mas espero que o rapaz das boas ideias tenha, né, a humildade de conversar com o seu governo e dizer, olha, essa ideia de vocês não é das melhores. Vereador Vilmar, eu gostaria que o senhor auxiliasse na confecção desse requerimento para a próxima segunda-feira, né, com todos esses dados, se fosse feita uma pesquisa. Né, pelo menos vamos fazer a nossa parte, aquilo que o vereador Coronel Mário já falou aqui agora há pouco. Né? Vamos propor. E aí nós possamos apresentar o requerimento segunda-feira que vem. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam os requerimentos 741 e 742, de autoria de toda a edilidade, permanecem como se encontram. Está aprovado em votação única os requerimentos 741 e 742. Requerimento números 743 e 744, /2019, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Fernando da Silveira e do senhor Joel Dobrochinski. Por se tratarem de requerimentos de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Requerimento número 745, /2019, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Tasso Gereissati, senador da República, atentos ao conteúdo da PEC número 06, /2019, que trata da reforma da Previdência, em tramitação na Câmara dos Deputados. Observamos a manutenção dos artigos que podem acarretar impactos
altamente negativos à população do nosso município, Estado e Nação, com características similares. Tratam-se dos artigos 43 e 44, cuja redação propõe inserção de modificação no inciso 1 do artigo 109 da Constituição Federal de 88, para transferir para a Justiça Federal a competência para julgamento das ações acidentárias e alteração do parágrafo 3º do mesmo dispositivo que, somado ao artigo 44 do capítulo das disposições transitórias relacionadas à assistência social e outras matérias, impede o segurado, beneficiário ou trabalhador acidentado em ajuizar ações previdenciária ou acidentária perante a Justiça Estadual no foro do seu domicílio ou comarca, salvo quando este distar mais de 100 km da sede da vara do Juízo Federal. Está em discussão? Eu fiz questão, senhores e senhoras vereadoras, de enviar o conteúdo dos requerimentos que foi aprovado na semana que passou aos nossos deputados. Eu fiz questão de enviar por WhatsApp ao deputado Darcy de Matos, fiz um áudio, eu só não recebi o retorno dele. Eu sei que no outro dia já havia sido, na terça foi aprovado em segunda votação, né? Embora a gente entende que, por conta de todas as atividades parlamentares, né, que ele desenvolve, mas talvez a gente devesse enviar também para os nossos senadores, aqueles que têm esse contato mais direto, vereadora Norma Pereira, né, para que esse documento chegue antes. Pelo menos, de novo, a nossa parte estamos fazendo, né? Aos deputados federais, porque talvez essa matéria retorne à Câmara Federal, pode ser que retorne, né? Pode ser, se o Senado votar algo diferente da proposta já aprovada. Então, esse é um meio que pode ser utilizado. Com a palavra, vereador Norma Pereira. Senhor presidente, só para esclarecer, ontem eu estive em Florianópolis e conversei com vários deputados federais lá que estavam lá, um deles do PSDB e outros de outros partidos, e com mais alguns estaduais, e foi inclusive a sugestão de um deles, que nós fizéssemos essa moção direto para o relator da reforma da Previdência, que inclusive amanhã à noite dará uma entrevista na Globo News, e que se a gente pudesse fazer o questionamento lá para os que irão entrevistá-lo sobre esse tema, inclusive apresentando todos aqueles argumentos de desembargadores, de especialistas na área do direito, do prejuízo que isso trará para os cidadãos, inclusive a mora processual, vereador Paulo Glinski. Porque imagine que hoje tem um juiz federal em Mafra e vai levar toda a região para lá. Se hoje demora por volta de um ano e meio para ter sentença, tanto aqui quanto lá, imagina concentrar tudo lá, além da distância. O problema será seríssimo, voltará aos tempos em que só tinha Justiça Federal lá em Florianópolis, porque daí é uma concentração de processos muito grande. E realmente, hoje a gente não tem noção do problema que isso acarretará lá em frente. Então, a sugestão foi essa, e eu pedi, inclusive, para a Secretaria da Casa, assim que o requerimento aprovado, me enviar por WhatsApp, eu enviarei para esses deputados, que eles entrarão em contato com o senador Tasso Gereissati, que é o relator da reforma da Previdência, para ele suprimir esse artigo, porque ele tinha sido suprimido, mas ele foi recolocado na hora de fazer os acertos lá em relação a proteger algumas categorias profissionais para ter um tratamento diferenciado na questão da aposentadoria. Então, além dessa população ser prejudicada com a idade e tudo mais, ainda prejudicada com a questão de reivindicar o seu direito, uma vez que hoje o INSS nega 99% dos pedidos de aposentadoria. Demora um ano para responder, 1 ano e meio, e daí a pessoa vai ter que se deslocar, e, enfim, com idade. Eu sei que a gente é uma gotinha no oceano, mas a gente tem que fazer barulho. Continua em discussão? Não havendo mais vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 745/2019. Requerimento número 746/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira, em nome da vereadora Mirim Evelyn Sim, solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando o Grêmio Estudantil Águias de Fome, da Escola Básica Municipal Maria Lovatel Pires, pelo excelente trabalho realizado na festa julina. Está em discussão?
Não havendo vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 746/2019. Senhor presidente, eu só gostaria que por favor, a assessoria verificasse a questão do nome do Grêmio Estudantil. Me chamou a atenção Águias de Fome. Pode ser isso, mas eu acredito que deve ter um erro na nomenclatura do nome do Grêmio Estudantil. Tá? Pode ser, mas eu gostaria que verificasse, por favor. Era o que continha, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária informar se há vereadores inscritos para se manifestarem sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Edmilson Verca. Eu só gostaria de, antes, chamar o vereador Vilmar Sidowski para conduzir o final da sessão. Eu tenho um compromisso, se o senhor puder. E antes de passar a palavra ao vereador Vilmar, quero agradecer mais uma vez a presença de todos e, como sempre, estender o convite para que mais vezes se façam presentes. Com a palavra o vereador Edenilson Verca. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar aos internautas que nos assistem, cumprimentar aí o nosso amigo, o professor Reinaldo, a Miriam, a professora Miriam, presidente da Associação Comercial do Hospital, e a todos os canoenses. Senhor presidente, Vilmar, que agora está como presidente nesse momento dessa casa, eu deixei para falar em explicação pessoal e já vou responder, né, a questão que o senhor pediu ali do requerimento sobre o ICMS. Na semana passada, na segunda-feira, do dia 5 de agosto, a gente aprovou nessa casa um requerimento aprovado por todos os senhores vereadores. A meu pedido, até foi uma solicitação da Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, né, que nos solicitou intervir o apoio dessa casa, né, da Câmara de Vereadores, na questão do que o senhor falou, do que está acontecendo ali, do descaso que está sendo feito pelo senhor governador do Estado de Santa Catarina na questão de retirar os incentivos fiscais, a questão tanto para os insumos agrícolas e também para as agroindústrias. Pois bem, como o senhor estava em viagem, né, no requerimento, até a Andréia nos trouxe agora ali, no meu entender, a gente já colocou toda essa sua preocupação também, e no dia foi discutido e debatido e aprovado pelos demais vereadores, até o presidente da Associação Comercial que nos assiste, deve ter assistido, né, esse requerimento, da nossa preocupação, porque eu também, como vereador, também represento uma entidade, né, de produtores rurais, assim como o senhor representa a Associação Comercial. A nossa Federação da Agricultura, em defesa, né, do agronegócio de Santa Catarina, está bastante preocupado. E o que nós colocamos aqui, a questão da medida que tributa em 17% dos insumos agrícolas, no nosso requerimento ele já falava, e foi aprovado aqui, que não só atinge os insumos agrícolas, né, como nosso produtor rural, a agroindústria e, consequentemente, o consumidor. Aí fala de tudo, custos de produtos de grãos, frutas, legumes, leite, carne, e que lá na frente quem vai pagar a conta é nós mesmos, é o povo catarinense. Mas eu já recebi da Federação da Agricultura, e por isso que eu deixei para falar aqui em explicação pessoal, nós fizemos isso no dia 5, e no dia 7 de agosto, a Assembleia Legislativa ela aprovou PL que prorroga incentivos fiscais. Só que, porém, é apenas por 30 dias, eu não sei por que eles fizeram por 30 dias. Por isso que eu me referi. Então, está aqui, a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade na quarta-feira, dia 7, o projeto de lei de autoria da Comissão de Finanças e Tributação, que suspende, né, os efeitos do decreto, mas ela vale somente até 31 de agosto. Né? Então,
alíquota de 7% no ICMS cobrado a diversos produtos como carnes e suínos, aves, água e erva mate, laticínios, farinha de trigo, cerâmica vermelha, entre outros, além da isenção, né, aos defensivos agrícolas. Então, essa medida só vale até 31 de agosto. Então, nós fizemos o nosso requerimento, né, e no dia 7 de agosto, vamos ver o que eles vão responder ao nosso requerimento. Mas a Federação da Agricultura, a FAESC, já nos informou, mandando uma resposta para nós aqui, e já pede o apoio realmente. Então, eu acho válido na segunda-feira, senhor presidente, nós fazermos aí novamente um novo requerimento e pedindo que se estenda, porque os estados do Rio Grande do Sul e Paraná, eles são isentos. Então, como o professor Reinaldo, presidente da Associação Comercial, o senhor falava, né, na questão de ser empresário, né, dos nossos produtores rurais, a agroindústria, que hoje não é fácil você ser um empresário, né, um microempreendedor. Quando o chefe do Poder Executivo do governo do Estado de Santa Catarina tira os incentivos fiscais, né, da agroindústria, do produtor rural. Então, é tudo ao contrário daquilo que o senhor falou, que é feito, né, na Alemanha. E veja bem, isso está ocorrendo em Santa Catarina, porque no Paraná, Rio Grande do Sul, os demais estados concedem esses incentivos fiscais. Então, eu deixo aqui também, né, senhor presidente, os senhores vereadores, e me comprometo, né, junto com o senhor e os demais vereadores, nós elaborar novamente, baseado em cima do que nós já aprovamos, para que os deputados de Santa Catarina tomem uma posição. Se fizeram uma PL, um projeto de lei, eu não sei por que fizeram só por 30 dias, vereador Paulo Glinski, né? Então, eu acho, vamos aguardar, que eu também acho que eles vão ter que nos responder, e o próprio governador do Estado, mas a Federação da Agricultura, a FACISC, todas as entidades, a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, também estão nos apoiando e trabalhando em cima disso. Porque isso aqui é um problema seríssimo, e eu acho que nós devemos fazer, então, né, um novo requerimento, e só para explicar ao senhor, né, que nós já tínhamos tomado essa decisão aqui. Muito obrigado. Obrigado ao vereador Edenilson Verca pelas colocações e pelo esclarecimento. Porém, esse projeto votado que ocorreu lá para até o dia 30 ou 31, também não vem muito da concordância do seu governador. O sancionamento dele, aí que fica a dúvida, né? O sancionamento, como é que ele ficaria, apesar de a Assembleia ter tomado essa providência. Mas, enfim, continua um imbróglio aí que não se tem certeza do que realmente está acontecendo. Mas, segunda-feira, a gente faz a minuta desse requerimento novamente e encaminha para os deputados e para o próprio governador. Pergunta, primeiro secretário, se tem mais vereadores inscritos. Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, rapidamente, eu hoje fui contactado por algumas pessoas que estiveram ontem na sessão com relação a esse projeto de lei 78/2019, que proíbe o emprego de veículo de extração animal, a condução de animais com carga e o trânsito montado na área urbana do município de Canoinhas, solicitando, eu conversei com o vereador Paulinho, solicitando a inclusão, que eu pedisse a inclusão para votação hoje. Eu conversei com o vereador Paulinho, o presidente da Comissão de Justiça e Redação, tá? E nós, analisando juntamente com a assessoria jurídica da Câmara, detidamente o projeto, nós entendemos, tá, que teremos que fazer uma emenda, né? Existe uma comoção por parte da imprensa também, pedindo a essa Casa de Leis que houvesse, né, a possibilidade de dar celeridade, como damos celeridade a muitos projetos, a essa questão que já vem sendo discutido, vereadora Camila, desde início de 2017. Então, eu só estou fazendo essa justificativa, o porquê de porque não foi possível conversar com todos os senhores edis, o seu entendimento, e também porque entendemos de uma análise preliminar que vai ser necessário uma emenda, não vai mexer no projeto, não vai haver grande alteração, mas entenda a assessoria jurídica e também, ao menos numa avaliação preliminar, que temos que fazer essa emenda. Só estou justificando o porquê do não pedido
né, da inclusão para votação. E também, vereador Vilmar, o deputado estadual Márcio Machado, do PL, mandou para mim hoje à tarde, é uma notícia boa, tem que ser compartilhada, parecer ao projeto de lei 160.5/2019, projeto de lei autoriza o Poder Judiciário a doar ao município de Canoinhas o imóvel que especifica, ele é o relator da comissão, ele passou para mim hoje o seguinte: cuide da proposição legislativa de autoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao qual busca autorização legislativa para doar ao município de Canoinhas o imóvel de propriedade do Estado. A presente proposição foi aprovada por unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Tributação, vez que restou comprovada a finalidade a que se destina a doação, qual seja a satisfação do interesse público. Seguindo os ditames do regimento interno, restou distribuído o presente projeto perante a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, ao qual designou este relator que se subscreve. É o relatório. Voto. No âmbito dessa Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, a análise deve ser feita levando-se em consideração o que preceitua o artigo 80 da RA-LESC, pontuando no presente caso o patrimônio público, prestação de serviço. Ele faz a fundamentação e, por fim, ele decide. Diante do exposto, no que concerne no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, de observância obrigatória por partes colegiado, manifesto-me pela aprovação do projeto de lei 160/2005-2019, pois não se vislumbra quaisquer ilegalidades. Segue para a plenária. Sala da comissão, 5 de agosto de 2019. Essa é uma notícia boa e como tanto o senhor como o vereador Paulo Glinski, juntamente com o prefeito, iniciaram todo esse processo, o deputado Márcio Machado tem acompanhado e como ele exarou esse parecer, no dia 5 ele encaminhou para mim para dar conhecimento dessa Casa Legislativa. Serei isso, muito obrigado. Notícia boa, né, vereador Paulo? E a gente acredita que esse projeto, provavelmente, nos próximos 14 dias, deva estar em plenário para, então, a aprovação em definitivo desse projeto e, aí, posteriormente, a sanção do governador, para que, então, o município possa realmente tomar posse em definitivo desse imóvel. Então, é uma notícia muito boa, que já estava bastante avançada, bem encaminhada, e agora vem realmente se concretizando em de fato mesmo, né? Agora documentando toda essa... vereadora, temos mais vereadores inscritos? Não, senhor. Quero agradecer a presença de todos, agradecer o Dinho pela presença, né, Dinho? E pela parceria da Água Pedrinho, empresa canoinhense, empresa que trata o nosso produtor com muito carinho, muito respeito, compra os produtos, investe aqui, olha pelo social, então leva o nosso carinho, o nosso abraço a vocês todos que fazem parte da direção e também ao diretor Pedro Berti, né? Que nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito pela empresa e pelas pessoas que conduzem essa empresa tão importante para o nosso município. Quero agradecer a presença de todos, do Reinaldo, dos demais que fazem presente, do Paulo Machado, que nos prestigia nessa noite. E, não havendo mais nada a se tratar nesta sessão, declaro ela encerrada, marcando outra para o dia 19 de agosto, segunda-feira, às 19 horas. Muito obrigado a todos e boa noite.